E já estamos de volta ao Vivo em Cores com o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre infarto e seus tratamentos com o Dr. Silvio Diopato, médico cardiologista com área de atuação em cardiologia invasiva, coordenador médico do setor de cateterismo. E ele já está de pé do lado de um cartaz que a gente tem aqui, de um cartaz ilustrativo aí. Doutor, por favor, né? Frei, então, como a gente começou o programa falando do coração, da função de bomba, aqui nós temos o coração, que nós temos um corte dele. Veja que ele é um músculo com algumas cavidades, onde o sangue entra e ele contrai. E como qualquer músculo do nosso corpo, ele precisa de oxigênio. Quem é que faz isso? Quem é que leva? Se ele manda sangue para todo mundo, para todas as células do nosso corpo, quem é que manda sangue para ele? Para ele. É ele mesmo. Então, parte do sangue, quando o coração contrai e joga nessa grande artéria, que é a artéria aorta, que leva sangue para todos os tecidos do nosso corpo, dela nascem as artérias coronárias. Vejam que essas artérias formam uma rede que irriga, envolve todo o coração, levando o sangue a cada célula do músculo cardíaco. E essas células, essas coronárias precisam estar bem abertas, como a gente está vendo aqui, para que ocorra a passagem do sangue livremente. O fluxo do trânsito do sangue aí isso. Não tenha nada que impeça. Nada que impeça. Não ter congestionamento. Exatamente. Não ter Engarrafamento. Nenhum tipo de engarrafamento. Nos slides que eu fiz, a gente vai ver um pequeno engarrafamento, daqueles que a gente vê na cidade de São Paulo, principalmente quando chove. Na medida que nós vamos envelhecendo, veja, começa a ocorrer a formação de placa de gordura. E essa placa pode ir crescendo. Ela está grudada na artéria. Doutor. Ela está por baixo da pele que envolve o contorno interno do vaso. Eu vou mostrar no nosso slide. Tá? E na medida que essa placa vai crescendo, ela vai reduzindo a passagem do sangue, levando numa síndrome estável. Isso é natural, cresce em todo mundo? Não. Só com aqueles fatores de risco? Aquelas pessoas que têm os fatores de risco. Quem não tem o fator de Diabetes, risco... hipertensão, obesidade, sedentarismo, isso. etc. Se você me perguntar, doutor Silvio, você já teve algum paciente sem nenhum fator de risco e que teve um infarto? Sim, já tive. Poxa, é magrinho e não tem nada, mas infartou. Isso significa o quê? Que nós não conhecemos tudo dessa doença. Por mais que a gente estude, por mais que a gente desenvolva as tecnologias, a gente ainda não conhece tudo sobre essa doença. E a cada dia, confesso a você, Frei, que eu aprendo uma novidade. Quando nós temos uma placa dessa, estável, o paciente nesse ponto, ele vai ter angina do peito, aquela que ele vai fazer exercício e sente a dor no peito. Ele para de fazer exercício e melhora. É uma síndrome estável. Então ele vai no médico, vai fazer os exames, vai detectar a isquemia e aí vai para o cateterismo. Aí vai me visitar lá no Hospital Veracruz para eu fazer o cateterismo dele. Aquele paciente que tem uma placa pequenininha e que sofre um acidente nela, evolui para o infarto. Está vendo aqui, olha como está mais escuro? Isso é o coração sofrendo. Veja, o coração bonitinho. Não está chegando oxigênio nele. Isso, ali bem oxigenado, vermelhinho, aí entupiu. Aí aparece aqui aí começa roxinho. a aparecer aquelas dores, doutor. Aquela dor forte, que dá náusea, vômito, como nós conversamos no começo do programa. Esse aqui é o infarto. Então, a gente falou aqui sobre a angina, que é um entupimento estável, que dificulta a passagem do sangue pela artéria, mas que não está entupindo totalmente a artéria. E o infarto é quando, seja nessa placa, seja nessa, ela se rompe, eu vou mostrar isso para vocês, e aí interrompe totalmente a passagem do sangue e nós vamos ter, então, o infarto. Que maravilha, gente, que maravilha. Podemos ver os slides, Frei? Por favor. Então, nós vamos colocar o doutor, nós vamos mostrar agora os slides. O doutor preparou uma animação. Doutor, olha, agora vai comentando, doutor. Aqui, nessa imagem, nós temos uma artéria, onde o sangue e todos os seus elementos figurados, que nós chamamos as plaquetas, os glóbulos, o maior são os glóbulos vermelhos, aquele elíptico são as plaquetas, aquela estrelinha mamona, parece uma mamona ali, amarelo é o colesterol, o outro roxinho são os leucócitos, as nossas células de defesa.
Na medida que a gente vai desenvolvendo a doença, veja, agora apareceu um raiozinho ali embaixo, no canto esquerdo, no quadrante inferior esquerdo, um raiozinho roxo. Por quê? O que eu fiz aqui? Eu estou querendo mostrar que alguma agressão aconteceu àquelas células que estão dispostas, azuisinhas, está vendo? Cada uma daquelas células forma um grande tapete de uma camada única de célula que envolve todas as nossas artérias, é o endotélio. Então, se você imaginar, ela tem a espessura de uma célula. Entendi. Imagina o quão delicado é esse tecido. E aquele raiozinho significa que ela está sendo agredida. Está sendo agredida. Por o quê? Pode ser agredida pelos fatores familiares, hereditários, pela idade, levando ao que a gente chama de disfunção endotelial. Ela pode estar sendo agredida pelo cigarro, pelo diabetes, qualquer um desses fatores de risco que a gente citou, levando ao que nós chamamos de disfunção endotelial. Podemos voltar isso. Então, nós temos lá um processo, uma agressão que levou à disfunção endotelial. Seguindo, nós vamos ver que, olha, as moléculas de colesterol começam a migrar para aquele lugar ali. Opa. Elas começam a ser atraídas para aquele local e se colam, meio ficam paradinhas ali. E o que vai acontecer? Na medida que o tempo... Olha, ela vai migrando, ela vai entrando para debaixo desse grande tapete delicado, extremamente fino, mas muito grande, muito longo, esse tapete que é o endotélio. A partir daí, começou a formação da placa de gordura. Isso começa, para vocês terem ideia, lá aos 4, 5 anos de idade. Olha só. Tá? Isso vai progredindo ao longo da vida, dependendo dos seus fatores de risco. Mudou lá, doutor. E aí, olha o que Já aconteceu. Cresceu e apareceu uma placa. É uma placa pequena, tá certo? Que não, mas já alterou o fluxo do sangue lá, doutor. Ela alterou um pouquinho, mas por enquanto ela não representa obstáculo nenhum obstáculo. Se essa pessoa começar a se cuidar já na adolescência, controlar o seu colesterol, você provavelmente começou, desculpa, Frei, o senhor começou a tomar mais cuidados com o seu coração a partir do evento do seu pai. Claro, claro. Mas essa bagagem está dentro do seu corpo desde o seu nascimento, Entendi. desde o útero da sua mãe. Entendi. Portanto, começar a cuidar do coração já na adolescência é fundamental. Controlar o colesterol, porque se tiver colesterol alterado já na adolescência, medidas devem ser tomadas. Não quer dizer que são remédios, mas medidas corretivas devem ser tomadas. Vamos voltar. Então, nós estamos numa placa pequena, que ainda não representa nenhum tipo de barreira à passagem do sangue. Porém, se a pessoa não se cuida, ela pode ir crescendo. Aqui eu já exagerei, já coloquei uma placa bem grande, ok? E veja o congestionamento num dia de chuva na Marginal Tietê, lá em São Paulo. Obras na pista. Obras na pista. Então, nós estamos vendo uma placa, tá, de gordura, que está comprometendo a passagem das hemácias. Esta pessoa, ela pode ter um infarto? Pode, mas o sintoma dela vai ser a angina de esforço. É aquela história que eu falei, o paciente... Faz qualquer força, faz o mínimo esforço, já está cansada. Ela pode aparecer aos grandes, aos médios ou aos pequenos esforços, depende do grau da obstrução. E aí a pessoa, poxa, eu não sentia, há um ano atrás eu não sentia dor, eu caminhava em volta aqui do quarteirão e não tinha dor, agora eu tenho. E essa dor pode ir progredindo na medida que o entupimento vai aumentando. Entendi. Então você vai ter a angina, que aparece, a dor no peito, que aparece aos esforços com carga alta, ou seja, uma caminhada longa, subir uma ladeira, ou exercícios moderados, ou uma atividade simples, como, por exemplo, tomar banho. Poxa, eu vou tomar banho, eu sinto dor. Significa que a obstrução está bastante apertada. Bom, então essa é uma situação, nós falamos aqui de uma placa estável, a angina estável. Eu quero chamar a atenção de vocês, vejam que esta placa ela tem uma capa grossinha, que é aquela coisa uma meia-lua amarela com um contorninho branco. Essa é a capa fibrótica. Quanto mais espessa for essa capa, menor é a chance da pessoa ter um infarto. Agora, vamos para a imagem seguinte. Agora nós temos uma placa diferente daquela,
essa placa bastante inflamada. Vejam que a capa fibrótica é só aquela linha vermelha. As células inflamatórias estão muito próximas dessa capa, então é uma placa de capa fina. Vejam, ela não é tão grave quanto aquela anterior, ok? Ela não ocupa tanto espaço dentro da luz do vaso. Provavelmente esse paciente ou não tem sintomas... Mas ela pode romper com mais facilidade. Aí que está. Aí, o que acontece com essas placas molinhas? Elas se rompem. E na medida que elas se rompem, elas soltam esses elementos subendoteliais, entram no sangue, entram em contato com o sangue e vão ativando as plaquetas, que são essas coisas vermelhas. As plaquetas identificam aquilo como um problema, um sangramento, e tenta bloquear. Quando elas fazem isso, veja, vai formar um coágulo. Então, uma placa que era de manhã era pequenininha, à noite, não foi a placa que cresceu. Porque a plaqueta, a função dela é fazer o coágulo. É fazer o coágulo. Formou um coágulo ali em cima e interrompeu. Agora as nossas hemácias não estão mais passando. É aquela imagem do infarto. Olha ali. Que interessante. Tá? Então, este é o infarto. Com isso, a gente entendeu o que é a aterosclerose, por isso que a importância do controle dos fatores de risco. Se você tem pessoas como você, pais que estão nos vendo agora, que o pai dele teve problema jovem, abaixo dos 55 anos. Os seus filhos têm que ser avaliados quanto ao colesterol, principalmente os adolescentes. Se tiver alteração, medidas corretivas têm que ser tomadas agora. Doutor, só para entender esses desenhos animados, o senhor trouxe muito bem ilustrativo. Colesterol, doutor, colesterol. Ou seja, por que tem gente assim que tem o colesterol ruim, está baixo, mas o bom também está baixo, né? Ou seja, o colesterol bom é o que é o L, é HDL. HDL, high, né? Isso. O bom é o HDL, o ruim é o LDL. Por que às vezes o ruim está controlado, mas o bom não sobe? De novo, a genética. Nós temos uma situação, né? O habitual é as pessoas terem o LDL, que é o colesterol ruim, aquele de baixa densidade, alto, e o HDL, que é o colesterol bom, aquele que vai tirar o colesterol de dentro da parede da artéria, baixo. Quando você tem essa relação, que é a grande maioria das pessoas, você vai desenvolver a doença com mais rapidez. Agora, se você tem o LDL, que é o colesterol ruim, que é aquele que deposita o colesterol debaixo do seu tapete endotelial, mas o HDL também não funciona bem, ou ele é baixinho, você também tem riscos. Hoje, a medicina tem muitas ferramentas, nós temos ferramentas muito poderosas no controle do colesterol. Infelizmente, a maioria delas conseguem controlar muito bem, abaixar o LDL. Porém, nós não temos ainda drogas muito eficazes para subir o HDL de maneira brilhante, mas conseguimos, através de atividade física, de alimentação, o consumo de óleos de boa qualidade, a gente consegue melhorar um pouquinho do HDL. Se você conseguiu melhorar 1 miligrama, 2 miligramas, apesar de parecer muito pouco, mas é muito. Tem um significado muito grande a longo prazo. Então, o ideal é que o ruim seja baixo e o bom... Isso. Para a população geral, nós preconizamos que o LDL fique abaixo de 130 e o HDL acima de 40. Então, o LDL, que é o ruim, abaixo de 30 e o HDL, que é o bom, acima de 40. Mas, se você já tem doença ou tem uma propensão, uma história familiar, nós médicos costumamos ser um pouco mais rigorosos, tentamos chegar mais próximo dos 100 miligramas por decilitro, e se a pessoa já teve infarto, a gente é muito agressivo e tenta chegar aos 70 miligramas de LDL, que são cargas altas de medicamentos. É uma pergunta que você falou, né? Algumas pessoas que não têm fator de risco, não é raro eu pegar pacientes que infartam e falar assim, não, meu colesterol é bom. Falei, bom, era bom antes de você saber que tinha doença no coração. Você estava lá no seu 130. Agora, ele tem que ser para lá de bom. Ele tem que ser muito melhor do que ótimo. Então, vai ter que tomar remédio, sim, para trazer e fazer dieta, fazer exercício. Tudo isso junto para a gente trazer esse colesterol, o LDL, o colesterol ruim, o mais baixo possível. Gente, quantas informações. Como eu estou aprendendo barbaridade aqui no programa de hoje, né? Doutor,
Os dois altos não tem problema, ou seja, quanto mais o bom tiver lá em cima, melhor ainda, doutor. Depende. É. Depende. Vamos lá. Porque depende da função. Não basta um número, depende da qualidade. Entendi. Tem outros fatores. Outros fatores que hoje a gente está aprendendo. Então, a função do colesterol, do HDL, é importante também. Então, hoje a gente está descobrindo algumas coisas, tipos diferentes de HDL. Então, hoje nós já conhecemos vários tipos distintos de HDL. Uns funcionam funcionam melhor do que outros e outros até funcionam negativamente. E o senhor falou que tem um fator genético, doutor. Quando o bom não sobe, tem algo de genético aí, doutor? Tem. Você tem as dislipidemias familiares. A dislipidemia familiar, que é com carga alta para desenvolver a doença aterosclerótica, as pessoas vão infartar aos 20, 30, 40 anos. Então, aí você pega, e eu tenho pacientes assim, meu pai morreu de repente aos 40 anos, ou infartou aos 40, meu irmão operou aos 35, e aí recentemente tive uma paciente de 33 anos, uma mulher com 33 anos de idade, muito jovem, com todos os seus hormônios funcionando perfeitamente, e ela teve uma síndrome coronariana aguda, um infarto. Nós precisamos colocar stents, nós utilizamos, no caso dela, stents bioabsorvíveis, que é o que nós temos de mais moderno na área de terapêutica, do tratamento, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas aí, quando a gente olha o HDL dela, é 19. Ou seja, ela tem um componente familiar muito forte. Então, esses grupos genéticos são pequenos, não felizmente, né, é uma minoria da população, mas é importante detectá-los, porque nós já temos ferramentas farmacológicas, medicamentos que funcionam muito bem para esses pacientes. Porém, ainda não é para todo mundo, não é um santo milagroso, mas que essa é a indicação. Que maravilha, doutor. Doutor, perguntas estão chegando de toda parte desse planeta aqui, doutor. Opa. Toda parte. O Hélio Gonzaga de Carvalho, obrigado, seu Hélio, Deus abençoe o senhor. Ele é de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, acompanhando o programa. Estou com palpitações, fiz exames e não nada de grave. Mas o médico passou, até deu o nome do remédio aqui, ó, atenolol, para eu tomar, mas não está dando resultados. Qual a orientação? Pergunta aqui o nosso amigo Hélio. O que ele tem, doutor? Palpitações, assim? É uma arritmia? Bom, Hélio, prazer falar com você, da minha querida Minas Gerais. Eu não sou mineiro, mas a minha mulher é mineira. E, Hélio, as palpitações, como o Frei disse, nós nomeamos isso como uma arritmia, ou seja, o coração ele bate ritmado, ele tem um compasso. Tem um ritmo. Quando você sai do ritmo, a sensação que nós temos é de um descompasso. Pode ser um descompasso de aceleração, pode ser um compasso de aceleração, é o mais comum, pode ser um descompasso de desaceleração. Eu senti, meu coração parece que parou, deu um solavanco, aí depois voltou a bater normal, ou sente uma palpitação arrítmica, fora do ritmo. O que você tem, Hélio, é impossível dizer agora. É fundamental essa avaliação cardiológica para identificar se você tem algum tipo de arritmia que ocorre esporadicamente. Isso tem métodos diagnósticos para saber. O Holter, que coloca um eletrocardiograma de 24 horas, às vezes pode necessitar até de uma semana, para detectar essas arritmias. E uma vez detectando essa arritmia, a gente vai poder saber a causa. A grande maioria, Hélio, é de origem elétrica. Como você viu, eu sou um bom encanador, não sou um bom eletricista do coração. São especialidades diferentes dentro da cardiologia. Então, provavelmente, tem algum distúrbio do ritmo, então tem que ser avaliada a parte elétrica. Porém, essas arritmias podem ter causas de entupimento de artérias coronárias. Então, é fundamental ir ao médico para detectar. Bom, o Hélio, como citou, ele foi ao médico, fez os exames, detectou que não é nada importante e o médico passou um remédio que chama atenolol, foi esse, né? O atenolol, Hélio, é um beta-bloqueador. Ele diminui a frequência cardíaca do coração e pode controlar essa sua arritmia. Eu acho que ele está no caminho certo.
Porém, é importante você continuar indo ao seu médico e dando o retorno para ele da melhora ou piora desses sintomas. Para que ele possa raciocinar, a medicina, ela não, aquela figura do médico que você fala o sintoma, o médico acerta, isso é muito raro. O médico precisa de tempo, ele precisa formar um quadro clínico, ele precisa observar várias coisas para acertar o alvo. Às vezes, ele não acerta de primeira nem de segunda, mas se você der essa chance e fizer o acompanhamento, provavelmente, com certeza, ele vai acertar. Muito bem. Obrigado, seu Hélio, pela participação e aí recebeu as dicas, viu? Gente, eu vou chamar um intervalo na sequência, aí temos muito mais perguntas que eu vou encaminhar aqui para o Dr. Silvio e também a gente vai perguntar sobre as formas, os tratamentos que hoje que a medicina oferece aí para prevenir o infarto. Não sai daí que a gente volta já só para você com o seu programa Vida e Saúde.